Então tá, vamos começar, né? Já que a gente tá falando aqui há quase meia hora antes de começar o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. A gente tá começando finalmente a temporada 2023 do Tete a Tech. Yay! Podcast no caso, oficial da CSP Tech, perfeito. O assunto de hoje é contra dados não há argumentos. Essa frase é perfeita, mas não foi dita por mim, foi falada pela Ju, e agora a Ju vai se introduzir. Por favor, Ju, se apresente. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tete a Tech mais uma vez. Agora eu estou oficialmente aqui para conversar com vocês. Sou Juliana, como o Zé Teu falou, faço parte aqui da equipe de marketing e eventos. E hoje a gente está aqui falando com o Cássio Politi. Obrigado pela introdução, obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Acompanhei todos os episódios anteriores. Ai, então, que bom. É uma honra aqui pra gente. Uma audiência pra gente aqui. A Tracto, que você mencionou, é uma empresa que faz marketing de conteúdo ou content marketing, tanto faz, né? A forma como a gente fala. E a gente faz podcast para várias empresas, né? Assim, eu apresento alguns deles, né? Então, em 2022, eu fiz entrevista com quase 300 pessoas diferentes, a maioria gestores, geralmente se levam, né? E às vezes especialistas, tudo, mas podcasts profissionais. Tem um meu lá também, no lado de lazer, né? Nas horas vagas você faz mais podcast, mas esse não entra no hall profissional, é de Fórmula 1, tem nada a ver com marketing. Então é isso, mas é um prazer estar aqui, de verdade. Que bom, pra gente também é um super prazer, Cássio. Então, voltando aí, né, para o nosso principal papo, porque hoje não tem como a gente falar de transformação digital sem falar de dados, que Sim. Hoje todas as empresas têm que ter um norte para montar seus planejamentos estratégicos, suas estratégias e assim por diante. Então, queria que você falasse um pouquinho para a galera, na sua visão, o que é o Data Driven, essa expressão. Legal. Como eu vejo o marketing, fazer uma breve linha do tempo, assim, né? Você pensar 15 anos atrás, acho que eu tô mais velho que todo mundo aqui, esse é o problema, né? 15 anos atrás eu já era experiente no mercado. Você não é mais velho, você é mais experiente. Experiente. Vou aceitar o eufemismo aí. 15 anos atrás você tinha, assim, pessoal muito de comunicação, de humanas, dentro dos times de marketing, né? O que não tem nenhum problema, era como eram as coisas, então a gente estava muito preocupado com a grande ideia, né? De repente com o prêmio que você ganha, tudo. Conforme as coisas foram se digitalizando, você começou a ter muito mais mecanismo de apurar, coloca R$1 numa campanha aqui, quanto realmente voltou? Né? Antes você não sabia, né? Você sabia assim, eu coloco um caminhão de dinheiro ali, voltam 3 caminhões de dinheiro. A partir de um certo momento, por causa da tecnologia, você começa a ter, né, por causa dos dados, você começa a ter muita precisão, assim, faço uma campanha ali, né, via rede social funciona, uma campanha no evento mais ou menos, e o que se percebeu é que você começa a ter muita resposta nos números, né, e a partir daí as empresas gostaram, né, tenho muito mais capacidade de mensurar as coisas, de aferir o que eu faço. E aí você começou a ter muito mais gente de exatas no marketing, né? Então você vê muitas empresas hoje, o marketing é dirigido por uma pessoa de TI, por um engenheiro, né? Até tem o pessoal de comunicação lá, nada contra, até porque é minha origem também. Nada contra essa turma, essa turma contribui muito ainda. Você é formado em marketing mesmo, não é isso? Eu sou formado em jornalismo. Né? Igual a mim. Então, igual a você. Dois jornalismos aqui. E acabei migrando para o marketing. Né? Eu era um daqueles alienígenas. Não sei como, o marketing puxa todo mundo. Puxa, eu era alienígena da faculdade de jornalismo e gostava de Excel, sabe? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você, quando começou a faculdade de jornalismo, porque foi isso para mim, tá? Eu nunca quis trabalhar como repórter, nunca foi meu objetivo. Eu queria jornalismo porque para ter uma noção, Sim. Sempre gostei de escrever, então para mim era uma coisa natural fazer isso. Foi por causa disso que você migrou pro marketing, fazer além do jornalismo? Não, eu acho que foi... Eu fui repórter, né? Fui repórter de campo, ficava tomando chuva e bolado atrás do gol lá. Né? Trabalhei um tempo, em outras editorias lá de tipo cidades, crime e tal. Mas assim, quando eu descobri o marketing, eu achei mais legal. Entendeu? E acabei me identificando mais, né? Eu criei uma empresa de cursos, depois vendi essa empresa de cursos, acabei assim entrando no marketing, fazer MBA, né? E claro, o lado da comunicação ajuda muito, mas aí chegando no que a Ju colocou, né? Você acaba, sabe, se você tem um pé em exatas, um pé em lógica,
você acaba se identificando muito com o marketing atual principalmente, né? Por quê? Porque o marketing atual são números, né? São dados. É o data-driven marketing. Chega aí, né? A gente está até com outro termo no mercado hoje pegando muito, que é o MarTech, né? Que é o casamento do marketing com a tecnologia. Por quê? Porque os dados estão ali o tempo todo. De novo, não tem nenhum problema ter a pessoa de humanas, você precisa da grande ideia ainda. Precisa dos dois, eu acho que é um complemento. Eu acho que é um complemento. É um casamento do lado, vamos dizer, exatas com o lado de humanas, mas o lado de exatas é a mulher no casamento, ela que manda, sabe? Então, eu finge que não, mas é ela que manda. Eu sou então, casado, eu sei exatamente o que assim? Então é um pouco isso, é um casamento em que a parte de exatas ela sempre vai ser a parte decisiva, né? E acho que isso é o MarTech como a gente conhece hoje. Você não para, não sei, na minha cabeça, eu viajo na maionese, né? A Ju sabe, trabalha comigo o dia inteiro. Eu fico pensando em fazer umas analogias, assim, de repente, pra galera que quer começar nesse mercado e tal. Você falou uma coisa engraçada, curiosa, né, no mínimo. Hoje em dia está sendo tudo muito guiado por dados, né? Então, ou seja, o data-driven é guiado por dados, né? Você não para pensar que, paralelamente, muito tempo atrás, na época da Grécia, por exemplo, dos atletas gregos, a gente monitora por números o tempo inteiro. Quanto tempo o cara corre 100 metros, entendeu? Qual a capacidade física dele? A gente só não pensava com essa profundidade, talvez, mas eu faço esse paralelo. A gente sempre foi guiado por números, só que eu acho que não estava tão óbvio do jeito que está hoje. Né? Hoje em dia, com a tecnologia, como você falou, MarTech, né? A gente usa muito fórmulas de Power BI, de uma opção de coisa, para poder nivelar o que a gente quer fazer. Quanto de dinheiro, né, está retornando, quanto de audiência está retornando. Né? Mas assim, a gente sempre fez isso. Pelo menos historicamente falando, a gente para pensar, sempre fizemos isso. Só que o que a gente anotava no papiro lá na época do egípcio, né, correndo, quanto de Olimpíadas, né, por exemplo, quanto você conseguia correr em tanto tempo, quanto de carga de peso que você aguenta, entende? Isso tudo para mim é número. Só que é uma coisa da gente ver hoje de outra forma, porque a tecnologia chegou. Você concorda com isso? Eu concordo completamente, eu acho, Zé, que o que aconteceu de um tempo para cá é que a gente antes tinha falta de números. Então, você pegando desde a Grécia Antiga ou 15 anos atrás, a gente se ressentia disso. Você não fazia um data-driven marketing porque você tinha escassez de números. Então, você... Né, imagina o seguinte, televisão, você tinha só os dados do Ibope lá para aferir, né? E que nem são tão precisos assim, mas é o que temos para hoje, né? Né? Então, assim... Agora não. Agora tem um problema inverso. Você tem o excesso de dados. Então, às vezes, você tem que ter muito mais a habilidade de discernimento dos dados, assim, qual é o dado importante aqui. Sensatez, né, no caso. Exato, assim, e objetividade mesmo. Você fala assim, pô, cara, eu tenho aqui audiência, eu meço um podcast como esse, você pode medir número de ouvintes únicos, número de audiência no YouTube, audiência nas plataformas nos agregadores, tipo Spotify, você pode medir retorno sobre investimento. Mas qual é o número importante? Né? Então, o papel do gestor está aí. Né? Falar assim, olha, eu tenho que dar sentido nisso aqui para a organização. O que a gente quer com esse podcast e a partir daí, né, como é que eu meço se a gente está alcançando o que a gente quer ou não. Isso vale para podcast, aí vale para você fazer um programa de inbound marketing, vale para tudo. Né? Mas acho que a grande diferença é essa. Tanto você está certo que a gente sempre quis medir as coisas, que você... vê, a gente sempre foi avaliado por nota na escola. Né? O que é a nota? A nota é um jeito de você mensurar o que não é mensurável naturalmente. A proficiência daquela pessoa ali, né? Como é que eu avalio se você aprendeu? Alguém vem te dar uma aula pra gente de matemática aqui. Aí, como é que avalia se aprendeu? Até enquanto não inventarem um chip que você coloca no cérebro e ele mede, ele escaneia teu cérebro quanto daquele conteúdo entrou, você tem que fazer de algum outro jeito. Inventaram esse jeito. Faz 10 perguntas ali aleatórias, se acertar 7 é porque você acertou 70%. Quer dizer, não é absolutamente preciso, mas é uma forma objetiva de mensurar. Né? Exato. E puxando uma linha também muito com a tecnologia, hoje, que você falou que hoje a gente tem excesso de dados. Hoje, a tecnologia proporcionou a gente com isso, até através aí de CRM, software, SaaS, várias outras tecnologias que trazem toda essa base de dados para a gente. Então, a gente realmente tem que saber muito bem como a gente vai coletar esse dado. Que é até puxando um gancho de uma das perguntas que eu queria fazer. Como que a gente hoje pode coletar esses dados? Qual a importância de coletar esses dados da melhor forma? Como que a gente pode pensar nessa perspectiva? Eu acho que assim, a importância se você tem os dados, você tem a gestão na sua mão. Né? Como coletar?
Aí, esse não, eu acho que não é mais um problema a coleta. Eu acho que o problema é você saber o que você quer coletar. Então, você citou alguns aí, né? CRM, Analytics, as próprias redes sociais te dão muitos dados. Geralmente, a plataforma que você usa, ela está te fornecendo dados, né? Então, a coleta não é o problema para mim. Você tem muito software bom, software até barato, bom e barato, às vezes até gratuito, né? O ponto é dar sentido para esses dados, né? Então, assim, tem um gráfico, uma charge que eu vi já circular por aí, né, que eles brincam assim, tem dois caras conversando, né, um desenho, né, tipo uma história em quadrinhos, e um painel com um monte de gráfico, número e tal. E aí tem um número ali embaixo, assim, perto de 0, né? Aí o cara pergunta, mas vem cá, o que é aquele último número ali que está perto de 0? Eu falei, isso é o quanto a gente entendeu os dados. Então, esse é o ponto, né? Essa é a crítica sagaz, assim. Que... Tipo, tá tudo embaralhado, né? Vamos interpretar isso da melhor forma. Então, assim, dá significado. Dá significado. Tanto isso. Que quando a gente fala indicadores, né? A gente está justamente entendendo ali onde a gente quer chegar. Perfeito, então, Cássio. Mais uma pergunta que eu tenho para fazer aqui também é o que você acha, assim, como que se constrói uma cultura data-driven? Que eu acho que hoje, data-driven não é só uma sigla, ela é uma cultura que você tem que ser instalado, né? Porque muito se fala em data-driven, mas o que é isso? É só para o marketing? É só para a área de TI? É só para o RH? Ou você entende que é algo que engloba a cultura da empresa? Porque, na minha visão, essa coisa de cultura mesmo. Evangelizar a galera da empresa, sentar, trazer como uma metodologia. Então, eu queria entender um pouquinho sua visão sobre esse termo aí, versus cultura. E eu acrescentaria, desculpa te cortar, mas eu acrescentaria ainda, a Ju falou isso, eu falei, cara, será que não assusta um pouco a gente na hora de introduzir isso? Porque aquilo que você falou, é matemática, é mais matemática do que outra coisa, mas é também lógica matemática. E no primeiro momento, será que não assusta, não? Porque eu acho que dá para separar em duas respostas, né? Imagino isso. Eu acho que dá para separar em duas. Eu acho que assim, a cultura, como você cria uma cultura, né? É muito pessoas isso, né? Isso é muito a liderança que está ali. É muito jeito de pensar e o jeito de você apontar para as decisões, né? Eu lembro que uma vez aconteceu um negócio que, assim, acho que ajuda a responder. Eu lembro que a gente fazia muito, uma época, e-mail marketing. Ainda se faz muito, mas era praticamente o único canal. E eu tinha uma menina nova, não era mais estagiária, já era contratada, mas era novinha, tal, de comunicação. E aí ela escreveu lá uma chamada no e-mail marketing que eu falei, eu não gostei. Sei lá, eu achei meio agressivo. Meio invasivo, assim, tal. E falei com ela ali, tava todo mundo, falei, você acha que ficou bom? Ela falou assim, esse foi o que teve mais conversão, mais abertura. Então acabou, ficou bom. Você lembra qual era essa chamada? Eu não lembro, era uma coisa assim, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas era uma coisa assim, últimas vagas, a gente vendia curso. Últimas vagas, e não eram as últimas vagas. Então, assim, existem diversas técnicas e teorias, né? Oferta relâmpago, né? Oferta relâmpago. Gurus do marketing eu limitado a 12. Mas eu sou assim, eu sou mão fechada pra caramba. Essas coisas não me pegam, não. Não sei não, viu? Olha, para não dizer que eu nunca comprei, eu já comprei um par de tênis que eu queria muito numa grande varejista aí. Falei, cara, eu tava meio que já estudando comprar, mas eu tava segurando dinheiro. Assim, eu tinha dinheiro pra comprar, só tava querendo ver. Aí o cara me pegou nesse não desconto. Pegou, mas pega. Uma vez em muitos anos, hein? Eu vi uma vez, quando eu fiz MBA, faz muito tempo, fiz MBA faz quase 20 anos. E o professor trouxe um vídeo para mostrar essa coisa do psicológico, né? Mostrava assim, sabe? Botava a câmera no supermercado com aquela pilha de lata de tomate, de molho de tomate, né? E aí, deve ter no YouTube esse vídeo aí. Aí, assim, tava lá, preço, sei lá, era na Inglaterra, eu acho. Então, tipo, 50 centavos, né? De libra, devia ser. Aí, ninguém passava, então eles aceleravam a imagem, ninguém comprava a pilha lá. 50 centavos, promoção, né? O preço normal era, sei lá, uma libra. Aí o cara vai lá e coloca a placa assim, ele só troca. Era um experimento mesmo. Tira a plaquinha da promoção, 50 centavos assim. 50 centavos limitado a 12 por pessoa. Acaba assim, em pouquíssimo tempo. Faz assim, sabe? Porque é psicológico, assim, só pode levar 12. Se levar 13, você paga uma libra. Né? Aí, sabe aquela coisa psicológica, né? Então, né?
Isso é um teste. Você vê, de novo, lá atrás já fazia um teste AB das coisas e tal. Sim. E você vê só, o que a gente fez aquela vez foi, o Data Driven é isso. É você falar, ó, se eu coloco essa placa, eu esgoto a venda em meia hora. Se eu não coloco, né, não importa o que o diretor acha. Eu era diretor nessa empresa, não importava o que eu achava. A minha opinião pesa, a sua pesa, a da outra pesa, mas o que mais pesa é o resultado. Isso, para mim, é plantar a cultura data-driven. Agora, começamos na polêmica agora, já aqui, tá, gente? Perguntinha assim, já que a gente está vivendo na era do conteúdo, né, e tal. E como as pessoas estão vendo muito isso que a gente está falando, por exemplo, é dar o caminho das pedras, basicamente, para as pessoas. Você acha que já não está muito manjado isso, não? Tipo, a galera meio que já sabe. Tipo assim, eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando da questão do preço, estava lembrando de uma outra estratégia também. Por exemplo, se a bolsa custa 600... e ela custa 600, você quer vender por 600, você bota do lado uma placa assim, tipo 700 e faz um X em cima de 700 por 600 ou 500, alguma coisa assim. Então já é outro tipo de gatilho que você pode fazer para a pessoa comprar. Já era 700, está na promoção, está custando 500, alguma coisa assim. Mas você acha que as pessoas já não estão manjando isso já? Ou cada vez mais a gente tem que criar novas técnicas ou o antigo básico? Eu acho que, primeiro, a maioria não sabe. Você está falando aqui com o pessoal de marketing. A galera de marketing sabe pra mim. Pois é, talvez seja isso. Eu tô pensando com a cabeça. Mas o cara de marketing também cai. Por quê? Eu já caí emocional. Você está ali na velha briga do racional versus emocional. Então você fala assim, sabe, igual o psiquiatra que sabe que está ficando louco? Deve ser isso, sabe? Cara, eu sei que eu tô caindo nessa, mas compensa cair. É vantajoso cair, né? Porque você vai no fundo falar o quanto eu quero isso. E me parece uma boa oportunidade, né? Se você pegar uma pessoa que não quer tanto comprar aquilo, comprei esses dias, eu tô falando que eu tô ficando velho, eu comprei um Atari. Maravilhoso. Eu adoraria ter um Atari em casa. Não, mas fizeram uma nova interface dele, interface, né? Ele é pequenininho, vem com 100 jogos, não sei o quê. Maravilhoso. Aí, assim... Memória afetiva, né? Memória afetiva, Total. pô. Fico jogando lá, Atari. Aí, criançada, olha, pô, troço esquisito esse jogo aí, pô, não tem... Só faz isso, né? Racionalmente, você pega uma criança, ela vai falar assim, comprar essa porcaria, pô. Sim. Custa, sei lá, acho que R$500, pô. Vamos gastar em qualquer outra coisa. Me compra 5 jogos aí, né? Do Xbox que eu saio mais feliz. Ao mesmo tempo que para você é memória afetiva, talvez para uma pessoa que já tá jogando, a gente vive na era dos consoles de última geração, né? Eu mesmo comprei um PlayStation 5 por pura memória afetiva também. Eu tinha um 4, troquei pro 5, porque assim, eu gosto de jogar. Aí é aquela questão, eu gosto, no teu caso, se eu tivesse muito, vamos supor que fosse o meu, se há muitos anos eu não estivesse jogando videogame, eu quisesse aquilo há muito tempo, e por alguma razão não comprasse, na primeira promoção de PlayStation 5 que tivesse, eu teria comprado. Porque é emocional. O teu racional do marketing vai embora. Mas aí vem os dados juntos, porque, cara, uma empresa como a PlayStation, ela estudou o consumidor, ela te conhece, ela sabe o público dela, ela sabe o que ela quer vender. Viciado em jogo aqui, ela tá com todos os dados no funil dela inteiro, no funil de vendas dela. Então ela te conhece como ninguém, então ela vai... Mais do que eu mesmo. Propositalmente, ela vai fazer uma campanha que ela sabe que vai te pegar, entre aspas. Inclusive, que você falou isso, não teve um caso, não sei se foi Amazon, alguma empresa dessa, que a empresa que a pessoa comprava muito era uma mulher, e ela comprava muito, e aí pelo padrão de compras, a empresa descobriu antes dela que ela estava grávida. Eu lembro disso. Isso é verídico? Eu li essa história. Não duvido também, se fosse verídico. Não duvido também, entendeu? Não duvido. Porque é um princípio antigo do marketing, né? Que muito antes do termo marketing digital, né? Que você pega livros antigos, os caras vão falar assim, ó, comportamento passado indica comportamento futuro. Então usa isso como uma premissa, sabe? Então se as pessoas sempre se comportaram dessa forma, elas tendem a continuar se comportando. Quando você fala em grupo, né? Não estou falando de um indivíduo, mas de um grupo. Né? Então, se sempre você faz uma promoção dessa da escassez, isso as pessoas, você não sabe direito por quê, mas elas compram quando elas têm uma provocação dessa, isso vai continuar acontecendo. O que os dados fazem? Eles potencializam isso vezes 1 milhão. Né? Por quê? Você sabe muito mais qual é o padrão.
Então aí que a gente chega no data-driven é isso. Então, o Google, às vezes, né, a gente está conversando aqui, você tem o Google instalado no seu celular, ele está ouvindo a gente. Né? Isso é bizarro. Isso adoraria pensar que não está, mas de mas fato está, porque a gente começa a conversar, você começa a conversar com alguém da tua família sobre um assunto, daqui a pouco você vê lá a propaganda daquilo. Porque ele está coletando esses dados. E ele já sabe, ele já tem uma capacidade, a inteligência artificial, de cruzar tanto esses dados, que ele começa a se basear nisso. Comportamento passado indica comportamento futuro. Se 1000 pessoas antes de você fizeram aquela trajetória, falaram sobre esse assunto, pesquisaram um site, depois foram lá e compraram, você pesquisou o site, falou sobre o assunto, chance enorme de você comprar. Com certeza. Eu já caí em papo de cashback também, cara. Assim, não foi papo, na verdade, foi vantajoso para mim e, obviamente, para a empresa, né? Queria comprar um notebook mais leve para viajar, né, e tal, que ele funciona como tablet também, enfim. Fiquei apaixonado na coisa toda. Só que assim, tava aquele preço assim que eu até posso pagar, mas não é o momento. Na hora que caiu, sei lá, R$1.000, cashback, 300 conto. Eu falei, putz, 300, vou voltar pra mim, já não é mais 1.000, é 700, né? Aí eu, caraca, mas será que é o momento, não sei o que e tal. Eu fiquei olhando, aí deixei passar. Cara, deu um mês, cashback de 350. R$50 não. Eu falei, não, agora não vai mais baixar mais do que isso. Entendeu? Porque eu fico muito com medo e a usura é um negócio complicado. Eu sou pão duro pra caramba. Mas é porque eu compro aquilo que vai me dar um retorno. Então, muitas vezes, pelo menos na minha perspectiva racional, eu não gasto com besteira. Pão não é besteira, duro, mas o que vale pra mim. Sou consciente. Financeiramente irresponsável, né? Vamos dizer. Mas quando pega esse negócio emocional, que nem foi o Atari pra você, cara, putz, assim, a gente perde um pouco É o racional versus o irracional. É isso aí. Né? É aquela coisa que você quer, mas ao mesmo você não precisa, mas você quer, e você pode comprar, e tá naquele momento ali, é meio que você... É aquele negócio, né? Só você vive uma vez, né? Tipo, só o perigo. Só o perigo. No mês seguinte a fatura do cartão de crédito tá lá em cima, né, cara? Tipo, é um problema grave isso. Mas é complicado, porque ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, até onde... É porque a gente tá falando muito da questão do consumo, né? Mas e se a gente trouxer pro lado do conteúdo? Polêmico número 2, tá, gente? Só para sinalizar aqui. Até onde vai as coisas... O marketing guiado por dados, a gente se baseia no comportamento de consumo de audiência, né? No caso, a oferta de serviço, vamos dizer, não necessariamente de um produto. Mas até onde a gente, como produto de conteúdo, que a gente trabalha com o marketing, até onde a gente limita a criatividade tentando atingir aquilo que o dado está tentando dizer para a gente. Você acha que limita isso ou a gente trabalha com a realidade? Eu acho que você tem que fazer um balanço dos dois, né? Eu entendo esse ponto de... o cara virar meio idiota da planilha, né? Assim, quer dizer, nada mais do que você vivenciou, do que você pensou, tem valor porque a planilha está dizendo que não. Eu acho que tem que ter um balanço ali, né? E principalmente testar. Né? Porque as ideias boas, as ideias novas, elas podem ser validadas hoje com muita rapidez. Né? Então, tem casos ótimos, assim, você vê de uso de conteúdo, que começa sempre pelo objetivo. O que você quer? Qual é a tua dor? Tem uma empresa, que a gente fez um podcast com eles, né, que eu acho um caso genial de segurança, né, de cibersegurança. Eles precisavam falar, né, para o mercado, né, que, olha, a gente está aqui e a gente entende que tem relevância, né, a gente entende que vocês têm que tomar um cuidado com cibersegurança que vocês não acham que tem. E aí eles começaram a conversar com bancos, tal, e falaram, todo mundo tem essa necessidade, né, de cibersegurança, só que todo mundo fica fechado no seu quadradinho. Todo mundo fica ali. Né? Então, assim, provavelmente a CSP Tech está aqui cuidando da parte de segurança no quadradinho dela. Aí você pega um banco lá fora, um Itaú da vida, está lá cuidando da parte de segurança dele. Aí você pega uma Meta da vida, e essas pessoas não se falam. Né? Só que o hacker do outro lado está se falando. Eles estão na Deep Web lá conversando. Compartilhando conhecimento, né? Compartilhando informação, conhecimento, técnica. Essa empresa falou assim, vamos juntar essa turma. Entendeu? Como que a gente faz isso? Por conteúdo. Nenhum dado vai te dar essa ideia. Tá? Se precisar corta o nome da empresa, é a ClearSale. Tá? Eles lançaram... Já falamos com ele. Já? Eles fizeram o mapa da fraude, né? Eu não sei, não. A gente já conversou. Tô dizendo que aqui na CSP Tech já conversamos, mas nada mais. Nada muito profundo, né? Então, o que eles fizeram foi um negócio chamado mapa da fraude, que é conteúdo, eu acho bem legal, né? E começa a ficar relevante para os bancos. Né? Como é que você vai... Que dado te daria essa informação? Olha,
lendo os relatórios aqui, eu vou ter a ideia de unir essa turma. Cara, não vai. Então arrisca, faz o primeiro, vê se dá tração, joga a ideia fora, não tem medo de errar. Então eu acho que assim, tem sim uma similaridade entre conteúdo e produto, porque eles são consumidos, né? De alguma forma. Segundo, tem escassez de público para eles, né? Tem muito conteúdo para pouca gente. Isso é um conceito que 9 anos atrás o Mark Schaefer, que é um autor americano, chamou de content shock. Ele falou, isso vai acontecer. Na época eu falei, esse cara tá maluco, pô. No Brasil não vai acontecer nunca. Tá acontecendo agora. 75% dos conteúdos consumidos são vistos por 0 pessoas. 0. 75%. Tem 0 backlink para eles, um post, por exemplo. Né? Então o que acontece? Você tem que arriscar um pouco. Né? Então acho que a ideia inicia, o dado valida. Perfeito. Até puxando para esse lado de conteúdo também, como a gente falou antes, você tem que mesclar a galera da criatividade e a galera da performance. É um casamento isso. Se não tiver, realmente eu acho que o marketing não vai para frente. Porque é o que você falou, tem a galera que é mais de dados, a galera da planilha de Excel, mas que tem que ter essa galera, mas também tem que ter a galera da criatividade. E eu acho que hoje, principalmente quando a gente está pensando em análise de dados dentro do marketing, a gente pensa só em performance. Mas não, cara, a gente tem os dados ali nas redes sociais, o Instagram é um que consegue extrair tudo. Quem é o seu público, quem está ali te visitando, quem está ali vendo seus conteúdos, o LinkedIn, o Twitter, todas as redes sociais TikTok, hoje te dão uma boa base de dados para você conseguir entender esse consumidor. Então eu acho que é muito você ter esses dois lados. Performance, que não só é a galera do tráfego pago, a galera de social tem que ser também a galera da performance, que é a galera que vai entender ali o que está funcionando melhor, tem que olhar para esses dados também. Então, acho que hoje, você complementando isso, juntando todos esses pilares, eu acho que é o principal ponto. E, Ju, eu vou mais longe que você. Eu acho que não tem que ter dois lados. Eu acho que os profissionais eles têm que se capacitar a ter os dois lados dentro dele. Exatamente. Então, entendeu? Tem esses dois lados dentro de você. Por isso que mesmo que eu tô falando que a galera de social tem que ter isso dentro delas. Tem que saber, porque para você trabalhar com dados, isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Para você trabalhar com dados, você não precisa ser o estatístico da mesa. Você precisa ter um interesse pelos dados. Os dados vão vir num dashboard para você, sabe? Eles vão vir já tratados para você. Quando você é uma pessoa de conteúdo, de comunicação. Você precisa ter simplesmente a vontade de ler e parar com uma coisa, né? Nós que somos jornalistas, a gente viu muito isso, a aversão a dados. Eu acho isso terrível, sabe? Pra tua vida. Você está brincando aí, né? Você é um cara pão duro e tal. Geralmente o cara pão duro, ou pelo menos que se classifica assim, olha para números. Planilhazinho o tempo todo. Planilha o tempo todo. É isso. E isso significa gestão. Sim. Gestão do orçamento, do patrimônio e tal. Então você não precisou inventar sabe, a teoria, né, da economia, a nova economia mundial. Nada. Você precisou simplesmente pegar os dados e se importar com eles, né? Às vezes ele tá ali na sua cara, na sua cara. Tá bem simples ali. O que ele quer dizer, né? O que ele quer dizer? Eu acho que esse é o mais difícil, assim, difícil para as pessoas, né? Você desvendar o que tá por trás daqueles dados. Mas eu acho mais gostoso isso. Trazendo pra realidade de muita gente, é até aquele meme, né, da galera. Pô, como é que eu pegar um Uber de R$13 no final do mês da fatura de 800 conto? E, tipo, você pegou vários Uber de R$13, essa aqui é a parada. Isso. E aí, a fatura do cartão de crédito, por exemplo, brincando ou não, a gente tem que levar em consideração isso. Brincando ou não, a fatura do cartão de crédito é um dado, de certa maneira. Ele te mostra o teu padrão de consumo, ainda mais empresas que têm tecnologia muito bem desenvolvida nos aplicativos de banco e tal, que tem os dados ali, as planilhas certinhas, né? O gráfico, inclusive, tem muito banco que oferece. Eu não sou pego tanto de surpresa porque eu mantenho ali a minha linha de gastos dentro de um teto, né? Mas eu sei onde eu posso gastar, onde eu não posso. Por exemplo, dados invisíveis, gastos invisíveis, né? Comprando um sorvetinho aqui, um Uber ali, não sei o que, no final do mês, você fala, poxa, eu não tinha nada para gastar no cartão de crédito. Aí tem lá, fatura da Amazon Prime, fatura da Netflix, Uber, iFood, não sei. Aí começa a vir tudo listado.
Cara, a pessoa inteligente faz o quê? Pega aquilo e fala, cara, pô, tô gastando muito com iFood e com Uber, vou dar uma reduzida nisso aqui. Eu vou classificar, né? Quando você fala assim, pelo menos, pô, né? iFood, Uber, isso aqui é lazer, isso aqui é indispensável e tal, né? Exato. Provocação, gente, faça um exercício. Pega a fatura do cartão de crédito de vocês, do iFood, do Uber, e vê onde vocês estão gastando mais. De repente, quarta-feira, que é dia de jogo, a galera gasta mais no iFood. Pois é. Tô jogando aqui pro alto, tá? Assim, vocês querem gastar menos, por favor. Tá, a Manuela tá aqui no corte aqui, falando que ela vai muito pro jogo. Deve tomar a cerveja dela, deve pedir o iFood dela. Ela deve gastar só na quarta-feira. Então ela sabe que quarta-feira é o gatilho pra ela. Entendeu? O que você faz? Você geralmente quer gastar menos? Passa no mercado antes. Compra um amendoinzinho. Até as empresas praticam isso. O iFood, ele vai te mandar uma notificação na hora do almoço. Ele vai te mandar uma notificação na hora do jantar. As empresas estão... Gatilho. Tá, exatamente. O pop-up do iFood aí. E aí, cupom de R$5 pra você de desconto. Porque a pessoa sabe, né? O iFood sabe que você consome muito. Eu parei de usar iFood um tempo, eles pararam de mandar notificação. Isso com o aplicativo ativado ainda. Eles tentaram primeiro me pescar pelo gatilho emocional, né? Poxa, senti saudade da gente. Eles têm sempre anúncio engraçadinho, né? Aí coloca assim, sentiu saudade da gente, toma aqui um cupom de R$10. Aí se eu não abre esse cupom durante, sei lá, 15 dias, eles param de me mandar. Mas aí a gente vem pra parada lá do opt-in, que é o momento que a gente vai ter lá a galera que de fato está interessada nos nossos dados, né? Até uma questão que eu queria puxar aqui, sobre até puxando a LGPD, opt-in, essa parte mais aí que vocês que a gente tem que ter de fato uma segurança desses dados. Como que você vê isso aí, até mesmo na Tracto? Como que vocês utilizam isso hoje? Sabe o que eu acho, Ju? A LGPD, ela é tranquila, porque assim, ela está pregando nada além do uso certo e saudável dos dados. Total. As empresas que sempre usaram bem dados estão assim, mais preocupadas em agora entender como é que você se adequa, como é que você toma certos cuidados legais só, mas não vai ter que mudar muita coisa. O que eu quero dizer, por exemplo, opt-in sempre foi muito saudável. Foi muito bom. Você quer ter um mailing forte, você põe opt-in nele e respeita o opt-in. Porque aquilo, se eu coloco lá um e-book, um curso gratuito, qualquer forma de cadastrar as pessoas, de gerar lead, se você chegar lá e falar, eu não quero receber, você já fez um favor para nós dois. Eu não te mando, você não recebe. Eu sempre tive uma prática, né, que assim, as pessoas ficaram horrorizadas no começo, depois eu vejo mais gente fazendo agora, e gente até pregando isso, que é assim, deleta os usuários da sua base que não são ativos. Deleta. Por quê? Você tem lá 1000 pessoas e 50 abrem a sua newsletter. Você tem uma abertura de 5%. Aí você vai olhar, né? É a curiosidade de olhar dados, igual você falou do cartão de crédito. Sim. Você vai geralmente olhar lá, você fala assim, pô, desses 1000, 500 não abrem o que eu mando há 1 ano. Para que deixar essa turma lá? Faz um favor para os dois, apaga esses caras de lá. Deleta. Aí pronto, você já dobrou a sua taxa de abertura. Mais um dado que você tem. Né? Porque você tem agora 500 pessoas e 50 abrem. Matematicamente falando, você está certo. Você está dobrando. Então assim, e você vai deixando, e aí vai tendo vários efeitos nisso. O seu domínio vai ficando mais forte. Você vai tendo, é mais barato você ter uma base menor. Eu estou usando números pequenos aqui, 1.500 e tal. Mas geralmente você vai para 50 mil, 100 mil, né? Pessoas numa base. Então, o que a LGPD prega, no fundo, é isso. Se aquela pessoa não quer receber, não manda. Mas não manda não é porque a lei manda. Não manda porque não é inteligente mandar. A própria empresa não está ganhando com isso. Exato. Né? Então, assim. Mundo, né? Impressionante. Pode falar. Eu acho que o ponto da LGPD, para mim, é esse. É simplesmente você praticar o que a lógica, sabe, a inteligência manda. Por isso que eu gosto da LGPD do jeito que ela está sendo concebida. Claro que a gente nunca sabe para onde a lei vai ser aplicada, tal, mas por enquanto está tudo ok. E aí a tecnologia mais uma vez vem, porque hoje a gente usa um CRM que é extraordinário e quando a gente está montando nossa base lá, ele até tem uma opção de você clicar ali para não enviar para os e-mails que não estão engajando, os e-mails que não estão abrindo, né? As pessoas que não estão abrindo. Então, isso aí eu acho que é super importante mesmo. A gente está vendo a tecnologia como um favor, a favor disso, né? Para a gente entender o que o nosso consumidor quer. Que também é o que você falou, é desfavorável a gente estar enchendo o saco do cara. Então, acho que é isso. É bom também, e a gente abriu esse papo falando sobre isso, né? Se não é necessariamente só para marketing, é dados para tudo. E a gente está gravando esse episódio, para quem está ouvindo ou vendo, logo depois do carnaval. Hoje é sexta-feira, depois da quarta-feira de cinzas.
E antes do carnaval, isso tem um mês mais ou menos, né? A gente teve incrível. Uma planilha, cara, que o pessoal usou Power BI pra mapear os bloquinhos do Rio de Janeiro. Você chegou a ver isso? Não vi. A gente vai mandar o link. A gente vai colocar aqui algum lugarzinho da tela. A gente vai colocar isso, porque é maravilhoso. O cara usou BI, cara, pra poder mapear os blocos. Onde tem maior concentração, onde os blocos estão bombando mais ou menos, os blocos, obviamente, oficiais que forneceram os dados, né? Cara, o pessoal tá usando isso pra carnaval, cara. Onde que você ia imaginar que o pessoal ia usar? Eu acho animal fazer isso, pô. Vou te mandar depois. Cara, é lindo. É isso. E é simples, e o X tá maravilhoso. E ele te dá um insight, né? Te leva a algum lugar. Sim, com certeza. Acho que esse é o ponto, né? Tá vendo, cara? Todo mundo se beneficia de inteligência de dados, cara. A galera que quer sair pra bloco, o cara que quer vender mais, a galera do varejo, o pessoal de serviços. É impressionante. Assim, é aquilo que a gente abriu o programa falando. Contra dados não há argumentos. A gente tá usando os dados para fornecer a melhor experiência para o usuário. E aí eu tô até me contradizendo, aquela brincadeira que eu falei para você sobre, mas tá acabando com a criatividade? Talvez a gente esteja se adaptando a uma nova realidade. Ou eu tô errado? Não, eu acho que não está acabando com a criatividade, não vai acabar nunca. Eu acho que esse é o limite, inclusive, da inteligência artificial. Eu também acho. A inteligência artificial vem justamente para isso. Chat GPT, esse papo é para você. Que tem. Ele vai até um ponto ali, né? Pelo menos por enquanto. Mas assim, com quem você conversa que está mais avançado nisso, tem um cara nos Estados Unidos chamado Mark Penn. Eu vou há 12 anos, eu vou para um evento nos Estados Unidos de Content Marketing World, né? Putz, palestro, sou jurado lá, então acaba conhecendo uma turma mais antiga, da pesada, nos Estados Unidos disso. E o Mark Penn é um cara que fala de inteligência artificial, sei lá, uns 8 anos ele tá falando disso, sim, ele falava sozinho, sabe? Você ia nas sessões dele, lá tava ele, mais meia dúzia de nerd lá, e agora esses nerds são os caras que estão dando direcionamento pro mercado, né? E eu gostava de ir, sempre fui nas sessões dele. E ele falou isso, assim, olha, não tem... Eu conversei com ele agora, setembro de 2022. Eu falei, cara, você vê alguma possibilidade de a inteligência artificial chegar ao ponto de substituir, né, o ser humano na grande sacada, na grande ideia? Ele falou, com a tecnologia que está aí, não. Só se vier outra. Mas isso que a gente está vendo aí, né, o ChatGPT ainda não estava em evidência, era o OpenAI ainda, que é o pai do ChatGPT. Com o que a gente está vendo aí, não. Tá? Pode ser que venha um gênio, um outro nerd gênio e crie alguma coisa, né, excepcional, tal, que seja capaz de fazer, mas com essa tecnologia que a gente tem hoje aqui, não. Não vai substituir a criatividade humana. O pessoal fala do ChatGPT, mas o pessoal esquece que existiu uma época longínqua, onde a internet era discada ainda, chamado Akinator. Não sei se você vai lembrar. Tem, aquele gênio. Ele tá até na Alexa agora, sabia? Tá vendo? Mentira. Você brinca de Akinator na Alexa. Caraca, é o pai do ChatGPT. 8 anos de idade. Eu não sei como é que... Não, é um gênio, maravilhoso, né? Só que assim, eu acho engraçado a galera, eu não sei se a perspectiva sobre essa nova onda de tecnologia chegando, né? O pessoal fica muito assustado. Eu acho que acaba sendo, e de jornalista para jornalista, né? A gente parece que está usando a mídia para fazer uma coisa meio sensacionalista em cima de algo que naturalmente já viria. Como, por exemplo, documentário da Netflix, né? Aquela coisa dos dados, né? Teve aquele documentário hiper polêmico sobre... o dilema das redes. O dilema das redes, perfeito. Esse é o título, inclusive, né? Assim, a gente do marketing já meio que sabia disso. Não sei qual é o grande susto disso. Antes do ChatGPT, meu Deus, o ChatGPT faz tudo. É porque realmente ele tem outras funcionalidades. Mas o Akinator já fazia isso anos atrás. Então, mas sabe o que muda? Eu acho que aí nesse caso, eu acho que muda a aplicação dele, né? Esses dias eu até coloquei lá algumas coisas sobre o ChatGPT, né? Eu perguntei quem era eu, né, no ChatGPT. Ele acertou metade. Assim, ele errou, por exemplo, deu um título de um livro que não é meu para mim. Eu até coloquei o autor do livro. Falei, esse livro não é meu, é do cara. Tal. Mas esse problema da acurácia do ChatGPT, isso vai se resolver. Isso aí, uma hora ele fica tão preciso, mais preciso que o ser humano. Não tem problema. Isso aí é uma questão de uso. O ponto para mim, eu estava até nessa discussão no LinkedIn conversando com a turma lá e tem um cara, o Felipe Mendes, que ele não sei se ele é country manager ou CEO, ele tem o principal líder da GfK, uma empresa alemã, né, que está aqui no Brasil. É um cara super interessante de ver. Ele posta muita coisa muito legal no LinkedIn, porque é uma empresa de inteligência de mercado, então ele tem muita informação e ele é um cara bom de interpretar os dados e tal. Ele até colocou assim, o Felipe Mendes, depois a gente coloca o link aí dele no LinkedIn para quem quiser acompanhar. Ele comentou, ele falou, cara, nenhuma tecnologia eu dou muita atenção.
tipo, surge, é o que você falou, a mídia faz um oba-oba e tal, mas o ChatGPT tá me tirando sono. É mesmo? E eu falei, cara, então somos dois. Por quê? Eu tava com essa mesma coisa, né, que agora tá todo mundo com o ChatGPT com um metaverso, eu queria entender. Isso foi ano passado, a gente, será que a gente deve entrar com algum projeto em metaverso, não deve e tal? Aí eu fui pro mesmo evento que eu citei, o Content Marketing World, nenhuma palestra, tem mais de 300 palestras em 3 dias, nenhuma falava de metaverso, zero. Esse ano, 2022. Setembro de 2022, nenhuma de metaverso. Falei, então, sabe? Será que vai pra frente mesmo? Aí eu vou nas rodinhas lá, aproveito que, né, sou mais antigo lá, conheço a turma, eu começo a perguntar para os caras que eu sei que são mais antenados. Eu falo, cara, não sei para que vai aplicar. Talvez para entretenimento, talvez para educação. Não é a coisa que vai mudar a vida da gente pelos dados que a gente tem até agora. O ChatGPT é outra história. Entendeu? O ChatGPT, ele pode mexer em coisas que são muito importantes para a gente hoje. Tipo SEO. De lei, né? Não, tipo SEO. Se você começa a confiar mais num chat que te responde rapidinho e vai começar a surgir chat GPT, agora o Google já tem o dele, aí daqui a pouco a Alexa está nesse nível, tal. Assim, será que a gente vai perder tempo, como a gente perde hoje, pesquisando no Google? O Google está incomodado. Será que não vai ser mais rápido? Eu sou o chat dele, inclusive, né? Aí você pergunta, inbound. Inbound, a lógica do inbound marketing é primeiro você traz o cara para dentro de casa, para o seu site, por exemplo. Dali ele vai clicar em alguma outra coisa e vai se cadastrar. Perfeito. Em parte, eu não acho que todo mundo vai ter um comportamento padrão, mas sim, em grande parte, as pesquisas que a gente faz hoje, a gente começar a fazer um chat ali, porque é mais rápido. Eu paro de cair no site dos outros. Eu paro de me preocupar, né? Eu paro de ser alvo para SEO. Essas implicações é que estão sendo discutidas. Entendeu? Porque assim, eu não sei se para onde isso vai? Não sei se é antiético, né? Porque assim, a gente está usando um recurso que é validado, né? Não é uma coisa impossível de ser utilizado, né? Antiético que você diz de usar o conteúdo dos outros? Não. Digo em relação a você buscar no ChatGPT para não dar audiência para o site da outra pessoa. Não é, mas você não faz por isso. Você faz porque é mais cômodo para você. Exato. É a lei do menor esforço. Então, exato. É aí que eu queria chegar. É a lei do menor esforço. Você está usando um recurso que não é, até onde eu sei, até onde a gente sabe, pelo menos assim, não é ilegal você usar. Nem um pouco. Entende? Aí que tá a criatividade de você ter que... Como é que você vai validar o teu conteúdo agora se as pessoas não estão usando mais o Google, que é o indexador? Por enquanto ainda estão, bastante. Né? Com certeza. Tá muito mas se chegar lá... Mas assim, eu não acredito nessas previsões assim. As pessoas vão deixar de usar o Google, vão usar só o ChatGPT. Não acho. Acho que não, né? Eu acho que se a coisa der muito certo, como estão falando que vai dar, pro ChatGPT e afins, você começa a dividir. Certas buscas você faz ali, certas buscas você faz lá. Eu acho que hoje está bem dividido dessa forma. Não é assim que vai indo? A gente até fez um vídeo, um conteúdo assim que sobre antes de sair, de bombar, a gente já estava de olho nessas tendências e tal. Falei, cara, vamos fazer um conteúdo explicando isso. E a gente chamou um dev aqui da CSPTEC que ele até falou, estava explicando se, de fato, será que o ChatGPT ia acabar com muitas carreiras, né, de devs ou não? Inclusive, como que isso ia impactar? Esse vídeo tá no nosso TikTok, tá? Por favor, acessem, tá? Mídia aqui pro Wagner Araújo, o dev que forneceu essa informação pra gente. O vídeo é fantástico, ele usou o ChatGPT para montar dieta para ele. Pois é, então, e programação. Bolo. Eu, nas horas vagas eu sou dev, sim. Eu adoro programar, mas, claro, com as limitações, assim, mas eu gosto, PHP principalmente. É outra discussão, assim, o que vai mudar? Vale para redação também. Vem cá, o grande problema, não sei se o Wagner vai concordar comigo, mas o grande desafio para um programador não é escrever o código. Isso você já pega, o código pronto. Nos GitHub da vida. Né? Claro, ele vem um pouco mais preciso ali. O desafio é o ser humano pensar, né, como é que, o que eu quero aqui. Né? Como é que para que eu quero esse código, que papel ele cumpre. O código você copia muitas vezes. Né? Então, o programador que é o cara que trabalha como um robô, que só faz código, esse talvez esteja ameaçado daqui a um tempo. O cara que monta, sabe, o sistema, pensa o sistema como um todo e usa um chat GPT só para ganhar tempo, esse vai tirar proveito. Redator é a mesma coisa. Tá? Eu participei de um webinar outro dia e um webinar gringo e perguntaram assim, o título do webinar era Chat GPT versus Content Marketing.
Era esse o título. Irada. E o cara perguntou assim, você acha que o ChatGPT vai te ajudar, te prejudicar ou você não sabe ainda? 80% disseram, vai me ajudar. Hoje, pra 10% gente, vai me ajuda. prejudicar. Por quê? Os 80% estão pensando como a gente aqui. Pô, isso vai me fazer ganhar tempo. Vai ser mais barato. Eu talvez não precise de um freelancer que hoje faz isso para mim, talvez eu faça com ele. Para tarefas mais simples eu concordo, né? Tipo assim, revise o texto baseado nas normas da língua culta do português. A gente fala muito sobre isso, que ele vem muito robotizado. A parada é você pegar aquilo para te ajudar, porque acho que nem é legal você copiar e colar. Né? É legal mesmo de lei. Eu vou dar até o caminho das pedras aqui, assim, só o último comentário a respeito disso, assim, é o seguinte, quando a gente tá travado, criativamente falando, é uma super mão na roda, entende? Só que eu pego aquilo ali e adapta de uma certa forma, perfeito, deixa mais uma forma humanizada. Trazer... Eu concordo, mas eu acho que assim, a pessoa que gosta de tecnologia, de lidar com tecnologia, tá olhando assim como você está falando. Isso aqui vai ser um super redator freelancer que eu tenho aqui. Eu não concordo. Instantâneo. Né? Mas eu tenho que pegar o texto desse cara, do ChatGPT, como eu faço com o freelancer hoje, e adapto aqui e tal. Né? Então, o freelancer que faz o papel de robô, esse está preocupado. E tem que estar. Muito preocupado. Tem que estar. O freelancer que fala assim, isso aqui vai ser a mão na roda para eu entregar algo ainda melhor e mais rápido para o meu cliente. Esse está no caminho certo. Mesma coisa o programador que fala assim, nossa, o robô vai me substituir. Porque você faz trabalho de robô. Perfeito. Né? Então, depende muito de como você se relaciona, não é com o ChatGPT, é com a tecnologia. Sim. É uma coisa que eu costumo falar muito até para pessoas que estão começando agora. Teve uma galera que veio me perguntar esses dias aí sobre questão de... porque eu sou editor de vídeo também, né? Então eu falo, edição de vídeo. Eu falei, cara... a demanda, por um lado, também aumentou, né? Por exemplo, você tem várias redes sociais, então você faz cortes para redes sociais, tem aplicativos que fazem isso praticamente de forma gratuita, tem uns que você paga, eles removem a marca d'água, tem aplicativos que já cortam o vídeo no formato que você precisa. Eu falei, eu, editor de vídeo, estou ameaçado? Eu falei, não, cara, você pode usar isso a favor, você pode parar de produzir, de vender cortes de vídeo, você pode começar a vender conteúdo, você começa a filtrar o conteúdo. Porque, por exemplo, o robô não vai entender 100% o melhor cortezinho dali. Entende? Quando não vai entender qual é o ponto engraçado do vídeo. Perfeito, é isso, humor. A gente acha que o ChatGPT tem humor? Mais ou menos. Ele pega, todo o arcabouço de piadas da humanidade até o momento da criação dele e cria uma piada. Pode ser que seja engraçado, mas falta alma. E quando eu falo que falta alma, não é uma coisa meio Ghost in the Shell, não, sabe? O que eu quero dizer é que falta alma de você colocar um pouco de si ali para trazer... você fala de humano para humano. Eu, por exemplo, a gente produz aqui conteúdo para a CSPTech. Eu não vou pegar um texto do ChatGPT e vou publicar nas redes sociais da CSP, porque nunca vai estar 100% adequado ao que a gente gostaria de falar. A gente fala de uma certa forma, cada um tem uma forma de falar. Acho certo? Que é muito também pegar o outro de uma forma que, algo que a gente prega muito aqui na CSP, qualquer solução que a gente vai desenvolver, a gente quer falar com o cliente, a gente quer entender a dor e a necessidade personalizar, dele, como você falou. O cara que é um robô, ele não tá, de repente, tapando uma lacuna, tapando uma barreira, ele não tá entendendo o que o cara precisa, ele tá entregando alguma coisa. Não necessariamente é o que o cara precisa, é o que vai resolver o problema dele. Então, a gente tendo muito isso aqui em mente, é o que a gente traz aqui pra dentro também, cara, se a gente tem soluções personalizadas, a gente vai conversar com o cara, a gente vai trazer, né, o senso humano para aquela solução, já é outro papo. Então, sabe onde está acontecendo isso, Ju? Aonde? Em banco. Teve uma onda de bancos digitais ótima para a economia do Brasil. Sou completamente a favor entusiasta desses bancos digitais que vieram, quebraram um pouco o monopólio dos bancões e tudo, né? E obrigaram os bancões também a se modernizarem. Então fez bem para todo mundo. Sim. Até para os bancões. Né? Aí ficou tudo muito digital. Tudo muito no chatbot. Eu já duvido muito. Eu já não gosto desse... Tem hora que eu quero falar com o humano. Tá, pois então, alguns bancos, tipo Sicoob, eles estão apostando de novo em agência, em cliente, em gerente, ligar para o cliente. Entendeu? Porque eles sentiram assim, até uma parte vai bem aqui do digital, mas tem hora que você quer falar com o humano. Tem hora que vai fazer diferença. Você vai começar a achar todos aqueles bancos meio iguais, mas aquele que me dá um determinado atendimento num caminho, me ajuda. A gente fez um podcast, que a gente tem de Data Driven, falando sobre isso.
Os caras humanizaram. Entendeu? O banco, o banco só pensa o quê? Em rentabilidade, em grana. É a vida de um banco. E para chegar nessa conclusão, chegar na rentabilidade, como que eles fizeram isso? Entendeu? Então, assim, a gente está tateando um pouco. A gente tem que entender que a gente está num momento de experimentação. Né? Tudo que a gente está falando que o ChatGPT vai ser aqui, a gente não sabe. Mas a experimentação hoje é essa. Né? Daqui a um ano, se a gente gravar de novo um podcast, a gente vai falar, olha... Pode ser que tenha outra coisa, né? ChatGPT não era bem aquilo que a gente estava pensando, mas a gente descobriu uma coisa nova aqui. Eu acho que é esse o espírito que você tem que ter para lidar com tecnologia como um todo, né? A gente está falando muito de humanidade aqui, tem um exemplo até perfeito dentro da CSP, inclusive. O Rodolfo Dutra, adoro falar bem do Rodolfo, porque a gente é muito, muito próximo, né? O Rodolfo bateu um papo comigo uma vez sobre qualidade de software, né? Sobre qualidade no geral, qualidade na entrega, no software principalmente. Ele lida muito diretamente com tecnologia. E aí quando a gente fala de um pouco de humanidade, e é necessário, isso que você falou, né? Eles voltaram a ter gerentes assim, humanos para lidar com dores e problemas que só um humano passaria. É se colocar no sapato de outra pessoa, né? Fill in the shoes, né? Como a língua inglesa diz. E aí é uma coisa engraçada. Eu ouço muito essa frase ultimamente, que é, por exemplo, o médico, né? O médico não trata a doença, ele trata o paciente. Olha o exemplo que o Rodolfo me deu. Ele estava com uma situação de software que eles achavam que o problema estava na resposta da interface. Você clicava no ícone e o negócio tinha que ser rápido. E aí, certas regiões, o cara clicava e não funcionava, ele clicava e não funcionava, demorava. Falou, não, vamos melhorar o site. Dedicou todos os recursos para a velocidade de site e UX e UI. Né? Não, tem que clicar e funcionar. Mas não estava dando certo. Aí o cara se ligou, eu falei, pô, cara, sabe o que aconteceu? Ele foi na fonte. Olha que loucura. O cara morava numa região socialmente prejudicada, né? No caso, é subúrbio do Rio, seria periferia de São Paulo, e a internet não chegava tão rápido lá. O cara morava quase na região de favela e tudo mais. Aí a internet não era tão rápida. Simples isso. Por consequência da internet não ser tão rápida, o cara clicava no ícone e demorava um pouco para carregar o site. Sim. Aí o cara entendeu, isso é um problema social, isso não é um problema de tecnologia. Sim. Você entende? Então precisa de um carinho, ele precisa de um ser humano. Quando eu falo de alma é sobre isso, né? Você olhar aquilo ali com outro olhar. Que tipo de problema a gente teria? O ChatGPT, assim, desculpe o ChatGPT, tá? Não cansar ele por isso. Mas assim, eu acho que não teria só ele ou ela, né, cara? Não teria essa percepção, sabe? O processo social da coisa toda, tá? Entende? A geografia importou muito. E é por isso que ele não precisou dedicar todos os esforços para a recepção do site. Ele teve que fazer um site mais responsivo para regiões com internet de velocidade mais baixa. Entendeu? Ele dedicou o esforço no lugar errado. E vai um pouco da sensibilidade dele. Ele já viu, já Perfeito. teve pessoas que ele cruzou na vida dele. Consegue ter empatia. Né? É isso aí. Vivência. Então, olha que coisa louca, né? Quer dizer, louca não, né? É uma coisa curiosa, né? O Rodolfo teve essa percepção porque ele é humano. Exato. E a gente falou de ChatGPT, de Data Driven. Vamos voltar aqui um pouquinho aí para as tendências, né? Eu queria entender um pouquinho tendências e desafios que você entende para os próximos anos aí do Data Driven. Pode ser ligado à inteligência artificial, que é algo que a gente trouxe muito em pauta hoje, mas qual é esse futuro, desafios, tendências? Como que você vê isso? Eu acho que, vamos lá, pegando um aspecto bem pragmático, assim, de futuro próximo, tá? Depois a gente vai para o futuro distante, chute. O futuro próximo é o fim dos cookies de terceiros. Acho que isso já não não é mais uma questão de se vai acontecer, é quando vai acontecer. Era para ter sido em 2022, o Google adiou para 2023, agora 2024 pode adiar um pouco. O que significa isso na prática, né? Hoje, você vai fazer uma campanha, então no Google ou no Instagram, Facebook, falar como meta, vai de um jeito geral, o Facebook está meio por baixo já, mas você coloca cookies na máquina do teu usuário, cookies de terceiros. Né? Os cookies não são a CSPTech lá no site dela, colocar um cookie ok, tal, isso faz parte. Agora, dentro de um site, você entra numa loja para fazer uma compra, tem lá um cookie vindo de um outro lugar, né, de uma loja, do Google, de qualquer coisa, esse não vai existir mais. Acabou. Quem vai banir isso não é LGPD, nada, é o Google. O Chrome não aceita mais cookies a partir do ano que vem, se eles não adiarem de novo. Né? Então, isso vai mexer muito com o jeito que você faz marketing, retargeting, sabe? As campanhas inbound que você vai pegar e, putz, esse cara, ele antes navegou por esse site, ele fez isso, aquilo. Você tem toda a capivara desse cara. Não vai mais existir isso? Você vai ter só no seu site, vai estar limitado. Entendi. Vai estar bem limitado isso. Né? Então,
isso vai mexer com o jeito como a gente trabalha no marketing. E vai mexer bastante. Não estou falando que vai acabar nada, tal, a gente vai ter que encontrar outros caminhos. Né? Por uma questão de respeito aos dados dos outros, né, das pessoas. E todo mundo que está no marketing tem um pouco, sabe assim, sabe, um pouco de conflito com isso. Porque por um lado você fala, pô, na minha empresa isso aqui vai atrapalhar um pouco. Mas na minha vida pessoal vai ser bom. Entendeu? Então sim, todo mundo tem um pouco, né, desse conflito. Uma dualidade, né? Que não uma dualidade ali que você vai. Uma dissonância que você vai ter que conviver. Eu acho que isso é no curto prazo. Eu acho que no longo prazo, inteligência artificial a gente já falou. E eu acho que assim, a gente já tem muitos dados e a gente vai ver ainda mais. Né, assim, a ponto de você, em alguns momentos, se perder com eles. Né? Tanta informação. Né? Então, eu acho que essas consultorias de dados, as ferramentas que tratam dados, vão ser cada vez mais presentes. Vão ser cada vez... É um chute meu isso. Elas vão, sabe assim, até talvez as médias empresas, em algum momento, comecem a recorrer a esse recurso, porque... vai todo mundo ter muito dado. O que você faz com ele, você vai precisar de ajuda. Perfeito, Cássio. Eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso, tá? Achei super interessante. Acho que até pra galera de casa também foi algo, né? Uma informação aí que acho que vai estremecer bastante quando de fato chegar e o Google cortar. E aí eu até queria entender qual a sua visão, assim, como que as empresas podem se preparar para essa mudança, principalmente desse futuro próximo que a gente está falando. Isso é um tema muito interessante, uma pergunta muito assim feita hoje, sabe, Ju, no mercado, que o que fazer, né? A recomendação que eu ouço aí, não sou expert, acho até que a CSPTEC com poucos anos de história que ela tem, né? Quase nada. Tá aí quanto tempo? Sei lá. Quase 35 anos. Esse ano a gente faz 35 anos. Então, certamente tem muito mais condição de responder para os clientes e para o mercado. Mas o que eu ouço o pessoal dizer é assim, começa a se preparar agora. Não espera acabar, mudar, né? Você é assim, olha, amanhã os cookies de terceiros estão banidos do Chrome. Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Não. Começa agora. Começa a criar as operações agora. Começa a dar o seu jeito agora. Né? Porque quando a mudança acontecer, e ela vai acontecer, está anunciada, né? Você já está jogando o jogo. Né? Porque tem gente que pensa assim, eu vou aproveitar o máximo que eu puder enquanto, né, não tem esse bloqueio. Vai deixando para depois, é sempre para depois. Eu também aproveitaria o máximo que eu puder até lá, mas já, sabe, deixando o caminho pavimentado para o fim dos cookies. Então, parte da operação sem eles, parte da operação com eles. Tá? Eu acho que essa é a recomendação que eu mais ouço das feras do mercado aí. Rapidinho. Manu, se quiser cortar e começar um novo vídeo, tá? Só porque você falou que tá faltando 5 minutos para encerrar o vídeo, é isso? Ah, tá, não, tranquilo. Vai embora. Vai embora. Vambora, mas já eu tô por conta de vocês aqui. É porque eu achei que eu tava programado para acabar quando faltar 5 minutos. Tá de boa, pode seguir, né? Não, obrigado. Beleza, agora que você deu a volta. Não, precisa não. É porque a gente tinha um estúdio antes, aí a gente tinha, tipo, por hora, a gente pagava por hora. Agora entendi. Agora o que vocês quiserem. Sim. Mas voltando então aqui, Eric, por favor, corta essa parte aqui pra não ficar feio, tá? Tô dando ordem pro meu editor. O futuro é engraçado, né? A gente olha pra frente... esquecendo do que a gente fez no passado, né? A gente difícil. Não, mas e o futuro? Eu fico às vezes pensando, cara, será que não tá dando uma ansiedade, não? A gente ficar sempre pensando muito e dar aquela... E te faço a pergunta com o único intuito de talvez assim, a gente tentar relaxar um pouco mais e aceitar que o futuro vem, irmão. Independentemente da gente querer ou não. E ele não é linear, né? Não é linear, perfeito. O Matheus, por exemplo, foi o nosso... diretor de marketing falou assim, cara, mas eu fiquei meio assustado com o negócio do ChatGPT. Eu falei, mas eu não. Eu achei tranquilo. Porque a gente sabe que isso iria acontecer em algum momento. Entendeu? A gente não tá mais naquela fase de Galileu, né? De falar, o homem pode, meu Deus, um bruxo, ele voa. Sabe? Não, o que é isso? Uma máquina de fazer voar? Avião. Entende? A gente não tá mais nesse momento da humanidade. Eu acho que até tem uma certa ignorância de parte da população mundial, no caso. Mas, cara, isso pra mim é um movimento natural, tá? ChatGPT pra mim iria acontecer. Não tarda muito pra gente criar um robô, porque a galera do Boston Dynamics, né, tá criando aqueles cachorrinhos, né? Que sabe, é robô que abre porta, né? E obviamente que isso tem uns fins militares, né? Que eu vi o robô que não erra um tiro. Cara, assim, é impressionante. Tu imagina o ChatGPT dentro de um corpo físico de um robô desse, cara. Pois é. Aí que eu acho que talvez maior o perigo, uma coisa meio Skynet, assim, né? O Exterminador do Futuro, mas... Não sei se vai chegar não sei se vai chegar na gente isso. Não sei se chega, né, cara? Eu acho que o ponto aqui é sempre, o futuro
não é linear, né? Porque Sim. você tem que estar preparado para isso, né? A gente olha os Jetsons, eu adoro ver né, como é que eles imaginavam o futuro que é agora, né? São os carros voando, né? E a gente está tentando caminhar para o carro autônomo, né? Não para o carro voando, né? Então, assim, eu acho que quando você fala em futuro, você tem que tomar cuidado porque, primeiro, tem os oportunistas, né? Os caras que têm a bola de cristal e vão falar o que vai acontecer amanhã, o que você tem que fazer e tal. Os gurus têm por aí. E ninguém cobra deles. Ninguém. Sabe que desde 2012 a gente faz um podcast de fim de ano, o André Rosa, que é um cara que trabalha comigo há mais de 20 anos, e eu, a gente faz assim, as previsões do ano que vem, mas a gente presta conta do ano passado. E a gente erra a maioria. O que vai acontecer o ano que vem? Vai acontecer isso. Daqui a um ano, sempre na última semana de dezembro, a gente volta lá, fala, a gente até faz a brincadeirinha, põe o Faustão falando, errou! E a maioria das vezes ele fala, errou pra gente. Porque não aconteceu. Então, assim, os gurus são uma draga, porque eles vão lá com a maior empáfia, o que vai acontecer no futuro, e depois ele não presta conta. Então, qualquer porcaria que ele fala aqui, tá falando. Então, o primeiro ponto, acho que é esse, assim, não ficar estressado com o futuro. O segundo ponto não ser resistente à mudança. É você tentar, acho que é isso que serve, para isso que serve a futurologia. A gente fala, cara, se mudar, como é que eu aproveito isso? Como é que eu não, pelo menos no mínimo, não me afeto negativamente por isso, né? Acho que é a maior dificuldade do ser humano, né? Se adaptar às mudanças. Eu acho que a gente tem medo natural de mudança, né? Mas, assim, eu fui jornalista esportivo lá atrás, né? Como eu falei para vocês. E até hoje eu sou da Associação dos Cronistas Esportivos. Sou diretor da associação há 15 anos. Legal. Porque os amigos ficaram. Isso é uma coisa meio... mas essa parte é meio... Essa é uma coisa meio... Uma vez por semestre a gente vai lá, se reúne. Mas eu gosto de ajudar, faço parte até hoje lá e tal. Tem que ter hobby, senão e tem os amigos lá. Com certeza. E se eles ouvirem isso, alguns vão ficar chateados comigo, mas deixa ficar, pro bem deles. Os caras, não todos, óbvio, né? Mas a gente se reúne, então eu tenho um contato ali com jornalistas de redação, né? Da antiga, né? Vamos dizer. Até gente nova, gente da minha idade, até mais nova, mas assim, os caras são resistentes, é uma cultura. Não estou falando a CESP ou a diretora, estou falando que ao ter contato com eles ali, eu percebo isso, né? Do tipo, cara, isso aqui vai mudar, sabe? A televisão vai perder força. Uns anos atrás falaram isso. Em vez do cara falar, sério, você acha mesmo, cara? O que vai ser depois? Não, a internet, o próprio YouTube transmitindo Copa do Mundo. Casemiro tá aí transmitindo. Parou? Parou agora. Só um minutinho. Rosmar. Não, eu volto. Imagina. Não, de boa. Não aí, só oportunidade de aprendizado. Casemiro tá aí. Casemiro tá aí firme e forte, provando que monopólio de certas coisas, não vou citar, obviamente. E quando falaram pro jornalista 10 anos atrás que isso podia acontecer, sabe o que eles fizeram? Eu vi acontecer isso. Não vou dar nomes aqui, mas um ou outro. Fez um discurso ali, inflamado, não vai acontecer. Não vai, isso é impossível. Porque ele tinha medo. Aconteceu. E vai acontecer mais, entendeu? Faz isso agora. Então, talvez ele tenha saído, que são pessoas competentes, inteligentes, mas, convenhamos, ele perdeu 10 anos que ele podia estar se preparando para isso. Podia ser ele o Casemiro, entendeu? O Casemiro, 10 anos atrás, devia ser uma criança ainda, um adolescente, e estava de olho já. Você entendeu? Então, eu acho que essa postura que a gente vê, eu vejo muito nos colegas jornalistas, isso, cara, você não pode ter. Você não está falando que o ChatGPT talvez mexa no jeito de programar. Sério, cara, isso pode acontecer, pô, sabe, mantém um olho ali. Isso. Acho que essa é a postura. É não se acomodar. E é justamente esse medo que você trouxe, né, dessa coisa muito futurista, que a gente não pode ter, porque se a gente tiver medo da transformação digital da tecnologia, a gente não vai viver. E eu acho que é um ponto, assim, principal, assim, da lição que você passou aqui hoje, principalmente pra mim, foi de, cara, tem que se preparar, você tem que estar sempre preparado, você não tem que se acomodar.
Você tá ligado que vão ter mudanças em tudo que a gente faz. É claro tudo, que as inovações não podem ser nem combativas nem prejudiciais para qualquer tipo de classe, né? Assim, eu digo classe, assim, trabalhadora. Mas acontece. Não, o que eu quero dizer é impossível não acontecer. Não, entendo. É a questão também de, vamos supor, aquela da galera da antiga mesmo, assim, sabe? Da época dos nossos avós, falando sobre apagadores de lampião, porque antigamente existia essa figura do cara. É isso que eu tô falando, vai acabar o apagador de lampião porque a eletricidade vai tirar os empregos de todos. Mas esse cara vai ter outra função. Não vai acabar 100%. Ele vai acabar a função de apagador de lampião. Ele pode se transformar em outra coisa. E eu vi aí até... O indivíduo, sim. O indivíduo, sim. É isso que eu quero dizer, entende? Tá no indivíduo. Assim, e vai sempre deixar rastros assim. Você sabe por que a gente dirige do lado esquerdo e... na Inglaterra do lado direito? Sim, mão inglesa, no caso. A mão inglesa? Lá é o contrário, né? Lá é volante, só, né? Na Inglaterra. O volante, tá do lado direito. Por quê? Outro dia eu falei, por que aconteceu isso, né? Por quê? Quando com o advento do carro, onde que os condutores das charretes dirigiam? Do lado direito. Então, quando a Inglaterra, né, começou a desenvolver o carro, ela colocou o cara do lado direito. Né? Quando a França importou o carro, Napoleão falou assim, não. Já era ainda Napoleão? Pode ser. Mas os franceses que têm a rixa com os ingleses sempre tiveram. Falaram assim, não, se é do lado direito, a gente vai para o lado esquerdo. Só de birra, né? Só de birra. E acabou dando mais certo ali. Tem essa história no Google, né? Então, assim, e cadê o condutor de charrete hoje? Não, o charreteiro virou uma figura de assim, cultural, talvez, né? O cara tem na praça. Na praça só. Então, né? Assim, mas a profissão, ninguém... Aqui você não vai sair aqui no Rio de Janeiro, o que você faz? Eu sou condutor de charrete. Não. O ascensorista, ele vai acabar. É verdade. Então ele acabou. Né? Só um ou outro, deixa ali por charme e tal, uma coisa meio retrô. Né? Então não é a intenção da tecnologia acabar com a profissão, ferrar ninguém. Mas tem hora que não faz mais sentido aquilo continuar. A gente até teve uma palestra aqui na CSP recentemente que estava falando, daqui a uns anos, assim, a pessoa que tem 2 anos, será que ela vai ter uma carteira de motorista? Sim. Ela não vai ter. Foi do Marcos Cavalcante, inclusive, nosso próximo convidado, tá? Exato. Ele falou sobre o futuro do trabalho. Legal. E muito legal esse tema. E eu até estava vendo também num TED Talk que 60%, 70% da galera que está se formando hoje no ensino médio vai trabalhar com cargos que não existem. Padrão. Cara, isso pra mim, assim, foi um choque. Eu estava conversando com uma amiga que é juíza. E falando sobre isso, né? Juíza, né? Não tem nada além do analógico, né? O máximo que ela tem do digital é a digitalização de processo, mas não tem esse mundo que a gente está falando aqui, não faz parte. E eu comecei a conversar com ela, explicar, o que é, né? Para onde que está vindo, tal, inteligência artificial. E falei, tudo que é muito repetitivo, que tem um padrão, a inteligência artificial consegue pegar. Até a criatividade não, porque não tem padrão. Exato. Mas o que tem padrão, a inteligência artificial consegue fazer melhor que a gente. Talvez pilotar um avião, né? Talvez pilotar um avião, não, pilotar um avião, já se discute ter um avião sem o piloto dentro. Tem uma questão ética aí, né? Porque, o piloto, se cair hoje, a vida dele tá lá, né? Se ele tá numa cabine de controle lá em terra, será que ele tem o mesmo medo? Então, vai é uma discussão filosófica. Mas ela falou assim, ela começou a pensar, a pessoa super inteligente, falou assim, então pode ser que a inteligência artificial substitua em grande parte o juiz. Mas por quê? Porque os casos, a grande maioria, você tem ali, eles são repetidos, eles se repetem, eles têm um padrão. Não é assim, pegar uma coisa leve, para não pegar um crime. Acidente de trânsito. O cara veio daqui, fez a conversão proibida, o outro bateu. Isso aconteceu 500 vezes naquele lugar. Estritamente ético, cara. Entendeu? Será o robô, se é ético? Sim. Porque condição de julgar ele vai ter, com base em todas as outras histórias. Com base na lei, sim. Isso aí, muitos amigos advogados meus falam, até naquela série Suits, né, não sei se você já viu, o pessoal fala assim, a premissa no início ficou de um jeito, depois mudou, de um cara super inteligente que tem uma memória incrível e por isso ele virou advogado, enfim, a série tá lá para quem quiser ver. Aí teve um momento da série, eu vi ela toda, o Harvey, né, que é um dos personagens principais, falou assim, cara, decorar todas as leis não te faz um bom advogado.
O que você faz com ela, a lei é muito mais interpretativa do que qualquer outra coisa. Aí eu mencionei isso para alguns amigos advogados e eles falaram a mesma coisa. Falei, cara, o que está escrito aqui é uma coisa, mas de repente na prática é outra. Tipo, roubar é errado? Sim ou não? Ah, sim. Tá baseado em quê? O cara tava morrendo de fome e o governo, por exemplo, se você coloca no contexto, né, é um governo autoritário e o governo não dá alimento para a população e essa pessoa teve que roubar a comida para dar para o seu filho. Até onde isso é tão errado assim, entendeu? É isso que é uma questão de moralidade e ética que eu acho que é muito mais isso do que a tecnologia propriamente dita, né? Tem até cara, a gente pode citar 1 milhão de referências aqui. A primeira que eu consigo lembrar é de um anime chamado Neon Genesis Evangelion, né? O pessoal popularmente chama de Evangelion. Existe um supercomputador que faz as leis da parada lá. Uma das premissas da série é essa. Não tem mais, tipo, lei de fato. É um computadorzão lá, são 3 computadores principais que se juntam e julgam as coisas. Só que se você parar pra pensar nisso, até onde vai a interpretação de lei? ChatGPT pode fazer projetos de lei. Mas você precisa de um aval de um advogado ali, de uma junta. De novo, você cai na interpretação, entende? Você cai no lado humano. Por que você acha que tem que ter um monte de... Cara, tem juiz, mas tem a bancada. Tem a bancada lá de auditoria, tem o Supremo Tribunal. Então são várias pessoas olhando aquilo ali, dando vieses. Uma pessoa só não sabe julgar sozinha alguma coisa, sabe? Esse aqui é o grande Deixa questão. O pessoal do Black Mirror ver esse nosso podcast aqui, pô, vai sair um episódio novo pra eles. Do Black Mirror eu tô já morto já, cara. A galera vai querer me cancelar. É muito louco isso. E eu não sei, tem outra referência que eu adoro também sobre jogo, né? Que é o famoso Counter-Strike, né? Você já deve ter ouvido falar. Sim. Né? Super simples de você jogar. E aí parece que... não sei se era o Counter-Strike propriamente dito, mas era um análogo, né, muito próximo dele. E aí colocaram bots para jogar contra bots. Tá? E aí o pessoal largou lá aquela sala lá, esqueceram daquela sala durante 1 ano, 2 anos, passou um tempo muito longo, não lembro ao certo. E aí tu deve ter imaginado o quê? Pô, um aprendeu com o outro, e aí eles ficaram caramba, vou voltar na sala ali para ver se eles estão se matando numa velocidade muito maior, né? E tudo mais. Aí foram abrir a sala de novo e perceberam que os times estavam parados. Porque você começa de um ponto e encontra outro time em outro, né? Pra tirar um no outro. Eles descobriram que os bots não faziam nada, estavam parados. O melhor jeito de não iniciar uma briga é você não iniciar uma briga. Olha que loucura! Deu a volta no negócio, você achava que os bots estariam super inteligentes, na verdade eles concluíram que o melhor caminho era a não violência. Olha que loucura! Entendeu? Então você para pra pensar, não é? É uma coisa meio... A gente não pensa nesse viés, a gente pensa sempre na aprimoração, né? Você aprimorar sempre a tua produtividade. Não, você é um excelente jogador aqui, não sei o que. O bot entendeu que era o contrário. Ele deu a volta no negócio. Mas esse limite, ele é um pouco, vamos dizer, borrado ali. Você não sabe exatamente até onde pode ir, né? Eu tô pensando aqui, puxando pro marketing, né? Tem uma autora, a Del Revela, ela é a principal referência em buyer personas do mundo. Ela já entrevistou, sei lá, já criou mais de 1000 personas, já criou persona para mais de 1000 empresas, um número assim. Uhum. E a Del, ela fala isso nas palestras, no livro, nas conversas. Ela fala assim, pouca coisa pode ameaçar você, pode substituir você fazer uma boa entrevista. Só para quem não entende, persona é você entender quem é o seu público. As pessoas fazem isso, as empresas fazem de um jeito meio preguiçoso isso. Se nunca faz um brainstorm, a nossa persona é essa. Esse é o jeito preguiçoso de fazer persona, eu diria até errado. O jeito bom de fazer é você ir lá entrevistar o teu público, ir na rua, entrevistar, entender, sabe? Porque foi assim que, na década de 80, com um programador chamado Alan Cooper, surgiu o conceito de persona. Bom, ela coloca que a única forma que ela acredita que possa substituir é a inteligência artificial. Entendeu? No caso de persona, pode ser que faça sentido, né? Ali porque ela vai ter informação de outras fontes e vai falar assim, o teu cliente se comporta assim. Padrão de compra. Porque eu jamais esperaria ela falar isso. Eu achava que ela ia falar a mesma coisa que a gente está falando aqui. O robô vai até um ponto. A partir dali tem que ser o ser humano para pesquisar. Nesse caso, ela fala, não, eu acho que pode acontecer. Não vi acontecer ainda, mas pode acontecer. Então, isso que é legal. E aí que a nossa discussão fica interminável. É quando você entra no limite ali do que é o que o robô faz e o que o ser humano pode fazer. Essa zona é meio cinzenta. Tem coisa que você acha, não, isso aqui o robô não vai fazer, quando vai ver ele faz. E vice-versa. Pô, isso aqui o robô, nesse caso do jogo, o robô vai fazer... Não, cara, o robô pensar melhor. Foi até um ponto só.
deu uma saída que a gente nem imaginava, né? Então, eu acho que a futurologia, ela mora muito aqui, né, no limite. Porque o que está no extremo a gente já sabe. Mora né? na meiuca ali entre um caminho e outro. Né? O que está no extremo a gente já sabe que não vai acontecer. Verdade, ou que vai acontecer. Você falou uma coisa que a gente praticamente não pensa, né? É sempre muito para cima, muito para baixo, né? Quem a gente era no passado, quem que a gente vai ser no futuro. E a gente não pensa no meio termo, né? Entre interagir as duas coisas, né? Tipo, é isso que você falou, né? Utilizar o meio termo para entender como isso pode ajudar a gente, por exemplo, que é todo o papo que a gente está tendo aqui, data driven, né? Tipo assim, dados para a gente entender o que a gente pode fazer de melhor. Ou deixar de fazer uma coisa que estava prejudicando a gente, que também tem uma linha de raciocínio. Por que eu faria muito uma coisa que está me prejudicando? Entende? Estou jogando muito esforço nessa parte aqui, vamos supor, de um serviço que eu estou fazendo, mas não está dando resultado, né? Não está dando aquele ROI. Serve, né? com certeza para esses dois lados, né? A gente tanto tomar decisões, quanto ou também não tomar ver decisões. Exato, ou não tomar, ou parar de ter uma... Mas eu acho que você pegar, trazendo para o marketing aqui, né, você pega a inteligência artificial, onde é que ela realmente pode ajudar, né, hoje, quando a gente pensa em marketing, né? Em data-driven marketing, data-driven de um jeito geral. Ela pode, sim, chegar em coisas que o ser humano tenta fazer e não consegue fazer direito. Quer um exemplo bem prático disso? Assim, inbound marketing, né? Não sei se o público está bem familiarizado, mas você faz de alguma forma você cadastra potenciais clientes no seu sistema. Então eu coloco lá um e-book sobre tecnologia, eu sou uma empresa de tecnologia, coloco um e-book sobre tecnologia. Alguém vai encontrar, vou divulgar em redes sociais, isso no Google, alguém vai encontrar, vai baixar esse e-book. A partir dali, você vai mandando mais conteúdo para essa pessoa. E ela vai interagindo mais, ela passa a conhecer você, a sua empresa. Em certo momento, você sente liberdade para fazer uma oferta comercial. Vem cá, você já conhece a gente, então você não quer... Será que a tua empresa não quer comprar? Falando assim é muito simples, né? Onde é que está a parte difícil disso? Essa última que eu falei. Converter a pessoa. Né? Como é que eu sei que essa pessoa está propensa a comprar? Ela navegou em 10 páginas do meu site, ela baixou 7 e-books. Ela queria comprar de mim, ela queria o meu conteúdo para alguma coisa que eu nem sei o que é. Né? Essa parte, né? Então usa-se lead score, usa um monte de coisa e tal. Essa é a parte difícil desse jogo. Não estou falando que é impossível. Um monte de empresa faz isso bem. Claro. Né? Mas ela adota os critérios humanos dela. A hora que você colocar a inteligência artificial treinada ali, você vai melhorar esse processo. Já estão colocando. Entendeu? Que ele fala assim, baseado, né, no histórico das pessoas, essa pessoa tem chance de comprar. Porque você está olhando assim, eu estou vendo aqui a Ju, ela trabalha numa empresa de tecnologia, ela trabalha no marketing, então ela é uma potencial cliente. Não sei. Não necessariamente. Agora, se eu pego o seguinte, falo, olha, uma pessoa entrou um dia no meu site, leu um blog post, depois ela foi entender quem é a minha empresa, quem somos, depois ela entrou na página de produto e não fez mais nada. Depois de um mês, essa mesma pessoa voltou, entrou de novo na página de produto, entendeu? Baixou um outro e-book e entrou de novo na página de produto. Essa comprou. A inteligência artificial tem muito mais condição de fazer essas conexões do que o ser humano. Essa interação, né? Assim, então, eu sei dizer que quem faz esse caminho ou um caminho parecido com esse vai comprar. Então, a gente está falando muito aqui, né, do que a máquina não consegue fazer em reposição ao ser humano, mas tem a parte que ela consegue. Né? É aí que ela ajuda muito. E no marketing ela ajuda muito. Então, por exemplo, isso tudo são dados. Né? Então, caindo na conversa de data-driven de novo, o que a máquina está fazendo? Ela está analisando uma quantidade de dados que o ser humano é incapaz de analisar. Massivo, né? É a parte lá do machine learning, né? Que faz do machine learning, porque você até viu todos aqueles dados, talvez. Você abre o Excel, você olhou todos aqueles dados. Mas seu cérebro... Como que a gente vai cruzar isso? Ele é limitado, ele vai pegar algumas coisas ali. Não, o robô, o algoritmo, ele vai pegar tudo. Que o ser humano é incapaz de fazer. Né? Essa é a jogada acho que para o marketing, para a nossa vida, né, de marqueteiro. Esse é o ponto que a inteligência artificial vai cruzar a gente. Já está cruzando, não é que vai cruzar, ela já está cruzando. Eu acho que vai ter cada vez mais aplicações disso.
Nossa, eu não poderia encerrar melhor isso aqui do que com essa, porque a gente fez o sanduíche, né? Eu já ia pedindo aqui um conselho. Não, pra encerrar o sanduíche, a gente começou aí. Essa fala dele foi realmente incrível. Eu acho que tudo que a gente já vem conversando nesse fim de papo, vem falando muito aí como as pessoas têm que se preparar, como as empresas devem se preparar. Não ter medo de usar dados. Eu acho que isso é o principal mesmo. Cássio, eu queria que você fizesse o teu jabá. Como é que as pessoas acham você na rede social, LinkedIn, se você tiver Instagram? Eu uso bastante o LinkedIn. Instagram eu sou meio... avesso, né? Não sou avesso, eu até entro, tudo, Mas não usa tanto. Não uso muito, uso mais ali. Me chamar no Instagram, meu nome, Cássio Politi. Tem meu livro que eu trouxe pra vocês. Isso aí a gente vai trazer também, com certeza. O livro já tem uns 2 anos. Meu segundo livro. Ganhamos um livro autografado, de Content Marketing Masterclass. Lições de conteúdo na era digital por Cássio Politi, galera. E o site é contentmarketing.com.br do livro. Maravilha. Eu já vou começar a ler amanhã não, amanhã é sábado, né? Segunda eu tô começando a ler. Dá um descansinho pra cabeça. Descansa. E no LinkedIn eu sou mais ativo. Procurar pelo meu nome, sobrenome, Cássio Politi lá. Me chama lá, me conecta comigo, a gente de mercado. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo e vocês vão LinkedIn eu sou um pouquinho mais ativo. E trocar uma ideia. Até vindo pra cá, vocês gentilmente me trouxeram de São Paulo para cá, agradeço muito. Até publiquei do avião, ali antes de decolar, um negócio que para fechar com uma historinha, né? Não está no livro, no próximo talvez, mas tem que usar máscara ainda, né? Quando você está na área de embarque ali e tal, e no próprio avião. E aí eu lembrei, antes de sair de casa, eu falei, putz, máscara. Pus uma máscara na mochila. Eu pensei, e se eu não tivesse levado a máscara? Será que ia ter uma farmácia? Será que eles dão máscara no aeroporto? Porque um monte de gente deve esquecer, né? Sim. Quando eu tava ali, sabe antes de você passar lá o cartãozinho para abrir a catraca e você ir pro raio-x lá e tal, tava um garoto de 8 anos, você vê, bem pobre pelo jeito, vendendo máscara a R$5. Eu ainda coloquei no LinkedIn, a discussão aqui não é sobre trabalho infantil, não é sobre comércio legal, é sobre marketing. Porra, o moleque tá vendendo o produto certo, no lugar certo, para as pessoas certas. Cobrando R$5 a máscara. Devia cobrar mais. Sim. Né? 5 tá barato, também, era pra cobrar 10. Ou você compra dele, ou você vai perder teu voo, vai atrasar, vai ter que ir lá na farmácia pegar fila de novo. É verdade. Eu chamei a menina, eu falei, por que você cobra 5? Porque 5 vende bem. Eu falei, então ele testou preço ainda. Eu falei, mas você não tenta 10, Aí ele falou, não, mas se eu 10 eu não vendo muito. Então eu falei, isso é marketing. Cássio, eu costumo falar que o marketing está em tudo e o marketing está em todo mundo. Eu acho que todo mundo tem um seu lado marqueteiro. Seja com o seu pai para conseguir alguma coisinha. Isso aí. Seja numa loja para pechinchar algo. Mas é legal conversar com a pessoa que é intuitiva, tipo esse garoto. Com certeza. E aí ele me falou uma coisa mais importante, era quando tem o outro menino que vem aqui, eu vendo por 3. Concorrência. Eu falei, cara, mas conversa com ele, vocês dois vendendo por 10. É isso. É oferta e demanda e nivelamento de preço. Lógico, tabelado. Eu vou explicar pra ele, na hora que eu voltar lá, falar, cara, eu sei que isso aí é formação meio de cartel, CAD pode não gostar, mas vocês ainda são muito pequenos, vocês podem fazer. É aquela intuição versus dados, que muito se fala, né? Mas o marketing é isso, você vê, de alguma forma o garoto tá trabalhando com dados, né? Sim. Que, cobra mais, cobra elasticidade de preço, tá tudo aplicado ali. É legal a figura do marqueteiro, né, cara? A figura do marqueteiro em si é meio vista negativamente. Quando você fala, marqueteiro, parece um cara que força a barra, né? É que lembra muito do marqueteiro político. Acho que tem muito a ver com isso também, de querer muito convencer outra pessoa de maneira forçada. Acho que quando é intuitivo, a gente consegue fazer de uma forma melhor. Exemplo que eu sempre falo até pra galera que vem perguntar questão de conteúdo aqui, de LinkedIn, de isso, de aquilo. Eu falei, cara, escreva o conteúdo da forma que você fala, é o teu jeito de fazer as coisas, entendeu? Se você humanizado, né? Perfeito, humanizado. Se você quer copiar muitos outros, talvez você perca a identidade. Perde. Entende? Eu acho que é muito isso, sabe? Às vezes eu ficava no início muito receoso de publicar algumas coisas no próprio LinkedIn, que eu sou mais ativo também na rede, tal como você. Escrever do jeito que eu penso e do jeito que eu falo. Porque não adiantaria eu escrever de outro jeito. Se eu ficar copiando muitos outros, eu perco a minha própria identidade. Isso até é que eu faço uma crítica a algumas redes sociais, tá? Por exemplo, o próprio Instagram. Eu acho que se perdeu naquela questão de copiar tudo dos elementos das outras redes, que hoje meio que é meio uma salada ali, meio qualquer coisa. O Instagram é uma grande mentira, né? Eu falo assim, eu entro pouco, aliás, é uma dica aí de saúde mental, vou entrar um pouco aqui na área de humanas, aqui da Mônica que teve aqui, aliás, um beijo pra Mônica, adoro a Mônica, eu trabalhei com ela. A Mônica teve no episódio anterior aqui, a Mônica Paiva. Liderança feminina.
E assisti. Eu já tinha feito anos atrás episódio com a própria Mônica. Muito legal. E assim, entrando um pouco nisso, eu acho que é uma questão de saúde mental. Sim. Sabe assim, você... Instagram, eu não entro muito. Se você tira o hábito de ficar... Sabe, o Instagram é viciante. Ele é feito para aquilo, infinito, né? É de você ficar ali no scroll e tal. Aquilo, você olha, passou 2 horas fazendo aquilo. É até gostoso fazer. Você desinstala o Instagram. Não precisa fechar a conta, só tira ele do seu celular. Você vai ter a mesma necessidade de uma hora abrir e ficar olhando. Você vai começar a ler, né, notícias, você vai começar a ler coisas da Google em coisas que você nem imagina. Tal. Você vai ver meme em qualquer site. Você vai entrar no Reddit para ficar vendo meme. É meio natural da gente. Mas se você tira a parte fútil, você vai gastar aquele tempo com coisas úteis. Ah, sim. Esse é o ponto. Eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que não acho que seja todo o tempo, porque eu fiz isso. Eu desinstalei. Eu não tenho o Instagram instalado há muito tempo. Assim, papo de quase 1 ano, tá? Eu só instalei recentemente por conta até do Insta da CSP, que a gente faz a administração, mas é só isso. E eu vejo muito pelo navegador, para poder ver referências e tudo mais. E eu não acho que seja 100% do tempo que a gente usa para coisas que a gente julga úteis. Eu acho que é parte dele. Porque eu ainda quero um pouquinho daquele tempo de fazer de Lógico, a coisa fútil tem o seu papel. Tem o seu papel. É até saudável. Eu lamento muito que o CBT tirou Chaves do ar. Eu adorava ver Chaves. Maluco, Chaves era maravilhoso. Maravilhoso. É a coisa mais inútil, pô. Pô, é coisa maneira pra caralho. Cara, muitas piadas que eu faço e muitas referências que eu uso é muito por conta de Chaves. Seu também, Madruga te influenciou fortemente. Que é demais, cara. Todos, inclusive, por favor, Silvio Santos, volte com o Chaves. Agora é a Florinda Mesa que tem que voltar. Não, bloqueou lá no México. É a Florinda Mesa, tá ali esses dias. A dona Florinda, né? Que é a esposa do Bolanhos. Ela que não... Mas já fomos de Data Driven pra RH da Mônica, agora pra Chaves. Cara, o algoritmo deve estar maluco querendo entender o que a gente está falando aqui para poder personalizar o conteúdo certinho para cada um. Mas se a gente falou de muita coisa, exato. De repente espero que tenha ajudado muito a galera aí em casa. Espero que vocês continuem acompanhando a gente aqui. Acompanhem o Cássio, comprem o livro dele, que com certeza vai conseguir estruturar bem aqui tudo que a gente falou hoje, galera. Com certeza. A gente acompanha essas nas redes sociais, a gente produz conteúdo toda semana, um pouquinho em cada rede social e aquilo, né? Webinários, a gente está fazendo de tudo. De todo mês a gente tem um webinar aí. Exatamente. Então, gente, acompanha o Cássio, por favor, que fez o favor de vir aqui. Muito obrigada, Cássio. Papo incrível, muito obrigada. E é isso, recomendações finais, Cássio? Eu acho que você me pegou de surpresa aqui, recomendação final. Cara, eu acho que assim, vou pela minha linha de conteúdo. Eu acho que o que você falou de autenticidade, eu acho muito legal, vou reforçar. E acho que você tem referências, né? Mas eu acho que parar um pouco, né? Essa coisa do prazer da gente falar de nós mesmos, né? O LinkedIn tá um pouco isso, né? As pessoas só... porque eu publiquei... Eu na minha empresa, eu fiz a festa hoje, na minha empresa e tal... Acho que a gente tem que tentar ser um pouco mais interessante, trazer... Né? Pessoas interessantes falam de coisas, né? As pessoas, às vezes, não... Sei lá, fofoqueiras, não são tão interessantes, né? Porque elas estão falando da vida dos outros, da vida delas mesmas e tal. Acho que, assim, esse é um caminho legal, porque, no fundo, você está se vendendo ali. Sim. Né? Então, eu acho que o conteúdo ter autenticidade e trazer uma colaboração é sempre interessante. Por isso que eu acho que uma iniciativa dessa, né, como o Tete a Tech, eu tenho inveja profunda de vocês terem esse nome, porque eu tinha que ter tido essa ideia. Esse foi um elogio direto nossa coordenadora de marketing. Que raiva que eu tenho quando alguém... Esse é pra você. Que raiva. Bianca, eu te odeio por isso. Eu queria ter bolado esse nome, mas é uma contribuição que uma empresa, que vocês dão, falando de coisas interessantes, né, trazendo enriquecimento, né, de informação para os outros. Então, acho que é isso. A gente compartilhar conteúdo que possa ser legal para os outros. A gente procura fazer isso. Vocês fazem isso super bem aqui. Então, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Super feliz de ter participado aqui. Que bom, perfeito, Cássio. Então. Mas uma última pergunta. Quem que você acha que a gente tem que trazer aqui para esse nosso podcast? É uma pessoa que você conheça? Uma pessoa para trazer aqui, tem tanta gente legal para trazer. Fala um nome aí que a gente já vai atrás dessa pessoa. Se quiser falar no off, a gente faz uma lista aqui. Não, você acabou de sair da IBM, o Marcelo Trevisani. Ele foi CMO da IBM por um bom tempo. Ele é um cara sensacional para falar de Data Driven.
Nossa, é muita gente. Eu posso depois fazer uma lista grande pra vocês. Por favor, Mas ele é um cara legal. O André Rosa, que trabalha comigo há muito tempo, um cara mais filosófico. Vocês vão dar já na maionese com ele. Tem o Marlon Camargo lá de Curitiba, que ele fez um doutorado em Content Marketing. Um cara que... ele atende igrejas, ele não é pastor nada, mas a especialidade dele é fazer marketing para igrejas. E outros clientes que ele atende. Tem uma porrada de gente, assim. Esses aí eu vou indicar aqui, porque eu adoro eles. Perfeito, então. Até a nossa TV já desligou, já. Então Entrou em modo de letargia aqui, quer um café. Vou oferecer um café pra essa TV aqui que apagou no meio da parada. É isso, galera. Acompanha a gente nas redes sociais, acompanha a Tracto, acompanha o Cássio, acompanha todos nós. Obrigado. Estamos sempre aqui. Como sempre, até a próxima.